Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly Ict. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, peço a vocês nos ajudem deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal e também ativando o sininho das notificações. Também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, que assim você irá nos incentivar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o time mais amado do Brasil, Flamengo. Galera, esse corte que nós estamos trazendo aqui para vocês é no canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Durante toda essa semana e o Linha de Passe a partir de amanhã, também discutindo a decisão da Conmebol Libertadores da América com os nossos amigos, uma grande equipe que já embarcou e desembarcou em Guayaquil, no Equador. André, nós temos aí as imagens da vitória no Maracanã e nós já tivemos aqui discussões a respeito da decisão do Dorival com o seu elenco de colocar jogadores que vão para a partida contra o Atlético Paranaense. Hoje entraram em campo, mesmo que não atuando a partida inteira, Davi Luiz, Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Para quem não acompanhou esse noticiário, a gente imagina que a maioria das pessoas sabe do que aconteceu, mas os jogadores pediram à comissão técnica do Flamengo para atuar hoje, não o jogo inteiro, evidentemente, para que o problema de falta de ritmo não os atinja no sábado, depois de viagem longa e todo o desgaste. Então, uma situação interessante, se é que a gente pode usar uma palavra benigna para esse problema. O Zinho falou no ESPN FC na quinta-feira, se não me engano, na quinta ou na sexta, que considerava uma temeridade a escalação desses jogadores, porque o jogo está perto, lembrou a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, na qual, no trecho final e na prorrogação, o Palmeiras estava mais forte fisicamente do que o Flamengo. E na opinião de alguém que jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, não precisava ter passado por esses clubes, mas só estou lembrando as credenciais do Zinho, jogou Copa do Mundo, etc. e tal, a gente precisa levar em consideração, porque essa é uma questão da análise do futebol em que a diferença entre quem passou por essas situações, quem tem esse tipo de experiência e aquilo que a gente pode falar aqui é muito grande, obviamente, né? Agora, por outro lado, e eu concordo com o Zinho, respeito obviamente aquilo que ele disse. Por outro lado, eu imagino que não deva ser uma situação fácil para um treinador na posição do Dorival, ouvindo dos seus principais jogadores que eles querem atuar, que eles gostariam de estar em campo, numa reta final de temporada, vésperas de uma partida que é a mais importante do ano. Os jogadores demonstram essa intenção e eles que nós queremos estar em campo. E na transmissão hoje do Premier, o Pedrinho, que também tem as mesmas experiências, falou, eu gostava de jogar. Não o jogo inteiro, 45 minutos, outra opinião que nós obviamente precisamos levar em conta. Felizmente para o Dorival e para todos os jogadores que foram utilizados na partida de hoje, ninguém teve nenhum problema, o objetivo foi atingido, o Flamengo ganhou, esses jogadores tiveram, o treino, entre aspas, que eles gostariam de ter naquilo que eles consideram importante diante do jogo contra o Atlético Paranaense no fim de semana. E o Flamengo fez um bom jogo. Se antes do jogo o noticiário era esse, as manchetes eram, olha, muita gente dizendo uma irresponsabilidade, jogadores vão ser colocados em risco, etc. Depois do jogo a gente precisa falar do pênalti que não foi dado imediatamente antes ao mais um maravilhoso gol do Pedro, gol de letra, porque foi pênalti para o Santos e o VAR tomou a decisão de ignorar que a falta aconteceu, porque senão teríamos um jogo em que haveria uma situação complexa do ponto de vista da sequência dos lances, a cronologia, e o correto seria o VAR anular o gol do Pedro, marcar pênalti para o Santos, e a gente não sabia que rumo esse jogo tomaria. Se isso acontecesse, não dá para falar sobre o jogo sem mencionar essa ocasião. Eu corroboro com o que disse o André, assim, de que havia o risco, e a gente falou sobre isso ontem, mas pelo menos ninguém se machucou, né? Todo mundo escapou, todo mundo está saudável, está inteiro e está feliz por ter jogado. Então, no final das contas, mantém o ritmo de jogo. Eu acho que o Dorival acabou ganhando a aposta, porque ele assumiu um certo risco, mas está todo mundo inteiro para jogar. E 45 minutos a 4 dias de um outro jogo também não são o maior dos desgastes, né? Então, está tudo certo. De fato, assim, olhando do ponto de vista do Santos, tá?
O Santos está do lado de mais erros contra do que a favor, numa sequência muito incomum. Contra o Corinthians, uma expulsão do Lucas Barbosa com o segundo cartão amarelo que absolutamente não se justificava. Sim. Contra o Bragantino, o Popó deu uma chegada forte, deveria ter levado o cartão vermelho no Bauerman e também não levou o cartão vermelho. Então, acho que assim, o santista tem muito motivo para estar chateado com as arbitragens, sim. Porque, embora hoje tenha havido um pênalti não dado para o Flamengo também no segundo tempo, na minha opinião, do Bauerman no Cebolinha, o prejuízo é incomparável. Primeiro porque não existe compensação. Um erro mais um erro são 2 erros. Não é que existe mais um menos um igual a 0, né? São 2 erros e tornam a arbitragem ainda pior. Mas é o prejuízo extremo, porque é a chance de gol que você teria, quase 80%, que é a chance média de converter um pênalti, para virar um gol contra você. Então, assim, você tinha uma chance enorme de estar com 1-0 a favor e por um lance não marcado por quem deveria marcar, você ficou com 1-0 contra. Então não dá. É o pior prejuízo possível. Eu lembro que nas discussões, quando o VAR foi implementado, a gente tentava ser didático e explicar, mas o que acontece? Teve um pênalti, mas aí saiu o gol do outro lado. É exatamente isso. O gol não deveria ser validado e o pênalti deveria ter sido marcado. Não foi. E, reitero, o Santos tem estado do lado errado de muitas decisões nos últimos jogos e tem todo motivo de se sentir muito prejudicado. Sim. Eu posso mostrar aqui uma nota do Santos, né? Porque tem aí essa questão do VAR no jogo do Maracanã contra o Flamengo e de outros jogos, como disse aqui o Bertozzi. Está um pouco distante para mim aqui, ó. Quer que eu leia? Sei lá. Presidente Reginaldo, para que a CBF tem o VAR? Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos. Nem mesmo uma consulta ao VAR foi feita, entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi criminoso. Enfim, para não me alongar muito, né? Ele lembra os 2 últimos jogos que enviaram ofício e foram de novo prejudicados. Só para ir até o final, queremos que tornem pública imediatamente a conversa do árbitro com o VAR. Chega de erros, entre aspas, que de tão grosseiros nos levam a pensar não serem simplesmente erros. Assina o presidente Andrés Rueda. O árbitro do jogo e do VAR já foram suspensos. Aqui, a Comissão de Arbitragem da CBF, obrigado, Bertozzi, aqui já é possível, resolveu suspender por tempo indeterminado os árbitros André Luiz de Freitas Castro e o árbitro de vídeo, que é o VAR, Adriano Milkivski, por entender que o desempenho deles na partida entre as equipes Flamengo e Santos, válida pela 34ª rodada da Série A, foi abaixo dos padrões exigidos. Os referidos oficiais serão incluídos no programa de assistência ao desempenho da arbitragem. Acompanhando o jogo, vendo